Às vezes nós passamos por muitas lutas, tribulações, e às vezes parece que nós não vamos conseguir nos erguer. Parece que a tribulação é maior que nós. Parece que a luta vai nos vencer. Às vezes vem um desânimo muito forte dentro de nós, e nós não sabemos para onde correr. É como diz o ditado: se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come. Ou seja, nós não sabemos o que fazer, ficamos numa encruzilhada. Mas é nessa hora onde nós não sabemos o que vamos fazer, aonde parece que já estamos no fundo do poço, é onde nós temos um lugar apenas para olhar, que é para cima, olhar para o nosso Senhor e Consumador da nossa fé. É saber que o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. E Ele disse na sua palavra que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Ou seja, Deus não mente. Se Deus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, significa que nós podemos confiar nele. Às vezes as pessoas mais próximas nos traem, nos decepcionam. Às vezes nós mesmos criamos expectativas indevidas em cima das pessoas, mas Deus, Ele vai além do que nós pedimos ou pensamos. Deus, Ele nos socorre, mesmo quando nós parece que nós não precisamos de socorro, quando parece que as coisas estão tudo dominadas, quando parece que tudo está em paz, mas é uma falsa paz. Deus nos socorre, porque Ele é Deus. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que nós precisamos, e por isso nós podemos descansar nele. Por isso nós podemos realmente nos colocar diante dele e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. O Senhor sabe muito mais e muito melhor do que eu mesmo, porque eu preciso de ti. Eu eventualmente, o Senhor acerta, mas eventualmente eu erro. Agora o Senhor sempre acerta. Então eu quero ser guiado e dirigido por ti. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 3. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 1 a 8. Essa aqui é uma das palavras mais lindas da Bíblia, onde nós aprendemos tantas verdades, tantas coisas. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1 a 8. Todos acharam? Amém? Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes em ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém?
Deus amado de Deus bendito, nós queremos ouvir a tua voz. Que o homem, Senhor, desapareça, que o Senhor cresça, que o Senhor possa realmente falar e nós possamos ouvir a tua voz. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre, Senhor, nossos ouvidos espirituais. Não permita que o sono, o cansaço, desânimo, qualquer outra coisa venha atrapalhar ou impedir que o Senhor fale conosco. Nós, Senhor, agora nos submetemos à tua vontade e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aqui, Deus. Muito interessante essa palavra, essa mensagem sobre o novo nascimento. Talvez alguns aqui tenham conhecimento, algum conceito sobre o novo nascimento, outros talvez ainda não. Mas para compreender, para entender, eu vou começar falando de uma historinha muito interessante. Alguns aqui já sabem, mas é boa essa história para a gente poder entender melhor o que é nascer de novo. Uma certa feita, um casal de velhos, eles estavam pensando o que eles fariam agora que eles perderam o seu bichinho de estimação. Muitos e muitos anos convivendo aquele bichinho, e tratavam o bichinho como filho, parecia que era da casa. E aquele bichinho de estimação chegou a uma certa altura da vida que morreu. E agora eles queriam alguém, alguma coisa, um outro bicho de estimação para tomar o lugar do seu filhinho. E eles foram uma pet, e lá chegando, viram um cachorro, não queriam, viram um gato, não queriam, viram muitos animais e não queriam. Mas quando eles botaram o olho num porquinho, a paixão deles acendeu. A senhora disse para o Senhor, o seu amado, disse: poxa vida, é ele, é esse porquinho que eu quero. E ele disse: muito bem, eu amei também quando eu botei os meus olhos nesse porquinho. Então eles pegaram aquele porquinho e levaram o porquinho para casa, e tratavam o porquinho com muito amor, davam banho no porquinho, botavam uma fita no porquinho, botavam perfume, talco no porquinho, botavam roupa no porquinho. O porquinho era o xodó naquela casa. Mas um dia eles se esqueceram da porta aberta, e o porquinho, pé por pé, foi indo até chegar na porta, e lá ele cheirou e sentiu o cheiro da lama, e foi correndo, e lá se lameou, e lá ficou todo sujo, e eles não viram. E o porquinho voltou para dentro da casa e sujou toda a casa. Eles ficaram muito indignados, eles ficaram com raiva, e depois, ao mesmo tempo, outros sentimentos foram trocando até que ficaram com pena do porquinho. Mas a casa estava totalmente suja. E agora, o que fazer, já que o porco tem uma tendência natural de ir para a lama, porque aquilo lhe atrai? Mais uma vez, deram banho no porquinho. Eles estavam agora mimando o porquinho, mas mais uma vez veio um temporal, veio uma chuva, e o porquinho sai correndo e vai para a lama novamente. E agora eles pensaram: o que nós vamos fazer? Nós amamos esse porquinho, nós não podemos pegar e dar para alguém, ele faz parte da minha família. Aí viram um anúncio na internet: você quer mudar comportamento de qualquer animal, pode vir aqui e nós mudamos. E eles ficaram curiosos e foram até esse local, esse estabelecimento, e lá era um veterinário, e esse veterinário disse: olha, eu posso fazer essa mudança de comportamento no porco, mas eu preciso de 30 dias. Por quê? Nós vamos fazer um procedimento, nós não podemos falar mais porque é segredo de Estado. E eles pensaram: bem, se vai haver uma mudança de comportamento no porco, eu quero. Aí deixaram o porquinho, e passam-se os dias, e eles ficavam curiosos e também ao mesmo tempo aflitos, loucos para ver o porquinho. Agora pega e vê o porquinho, e aparentemente ou externamente o porquinho é o mesmo.
porquinho volta para a casa desses senhores e da senhora. E lá agora novamente tratando o porquinho como se fosse seu filho, mimando, adulando, bajulando. Um dia chove e eles aí fazem um teste, vão deixar a porta aberta e deixam a porta aberta, e o porquinho mais uma vez, pé por pé, foi indo até chegar na porta, e quando chegou na porta cheirou, mas em vez de correr para a lama, ele deu meia volta e voltou para dentro da casa. Eles pensaram, não, isso só pode ser coincidência. Então vamos ver novamente. E um outro dia choveu de novo e o porquinho fez a mesma coisa. E assim por vez conseguiram o milagre que eles tanto queriam. Mudaram o comportamento do porquinho. O porquinho agora não age mais como porco porque ele não vai para a lama. O porquinho agora é educado. O porquinho agora é mimado. O porquinho agora é limpo. Mas como o homem é muito criativo, eles ficaram agora curiosos. E a curiosidade começou a tomar conta deles, porque eles queriam saber o porquê, o motivo que aquele porquinho tinha mudado de comportamento. Não bastava ter produzido aquele milagre de mudança de comportamento. E eles começaram a ligar para o veterinário. Iam no estabelecimento do veterinário. E chegaram aí na casa do veterinário porque queriam saber o motivo. Até que um dia o veterinário disse: eu não posso falar, mas porque vocês insistem tanto, eu vou dizer o motivo. É que eu fiz uma cirurgia. Eu mudei o coração do porco e botei um coração de uma ovelha. Ou seja, o coração do porco tem uma tendência de ir para a lama, de se sujar. Já a ovelha tem outro comportamento. A ovelha é dócil, a ovelha é limpa. Pastor, por que o senhor está falando sobre o porco e a ovelha em relação ao novo nascimento? Um dia nós também tínhamos o coração do porco. Nós tínhamos uma tendência para ir para a lama. Nós tínhamos uma tendência de pecar, de errar. Nós tínhamos uma tendência de se afastar de Deus. Nós tínhamos uma tendência de fazer aquilo que nos apraz. Apraz nossa carne, satisfaz os nossos desejos. Mas um dia, alguém falou para nós sobre Jesus. Um dia começamos a compreender melhor sobre a palavra de Deus. E essa palavra entrou para dentro de nós e começou a produzir vida. Ou seja, aquilo que eu fazia já não faço mais. Eu mentia, já não minto mais. Eu furtava, já não furto mais. Eu enganava, já não engano mais. Ou seja, Deus concedeu uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Então agora nós vamos ver, baseado nessa história também, sobre como e por que essas coisas acontecem. Aqui começa nessa história falando sobre um fariseu, um homem chamado Nicodemos. E aqui diz que esse homem, que era fariseu, ou seja, uma das principais ordens, uma das ordens mais exigentes da religião judaica. Esse homem era um dos príncipes, ou seja, ele fazia parte do sinédrio, do Senado. Ele era uma autoridade. Segundo alguns historiadores, dizem que esse homem era um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. Então o que eu aprendo aqui? Primeiramente, esse homem era rico, tinha muito dinheiro. Esse homem, ele tinha prestígio, autoridade. Esse homem era alguém reconhecido. Por quê? Para fazer parte do sinédrio, tu tinha que conhecer toda a Torá, tu tinha que conhecer as leis. Eram 613 leis, mandamentos que eram obrigados a decorar e a saber de uma ordem crescente ou decrescente. Esses mandamentos, 248, eram mandamentos positivos, ou seja, mandamentos que era obrigado a cumprir.
365 eram negativos, ou seja, mandamentos que você era proibido de fazer. Então, para ser um sacerdote, para ser um fariseu e fazer parte do sinédrio, você tinha que ser capaz, apto a ensinar, orientar e a fazer a aplicação da lei. Não era para qualquer um. Somente aquelas pessoas mais gabaritadas, somente aquelas pessoas realmente inteligentes, especiais, poderiam fazer parte desse sinédrio. Então, Nicodemos não era qualquer homem, era um homem especial. A palavra de Deus diz que esse homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ele foi ter com Jesus de noite. Por que será que Nicodemos foi ter com Jesus? Por que Nicodemos foi falar com Jesus? Será que porventura ele estava indo a mando do sinédrio? Assim como o sinédrio mandou alguns saduceus, fariseus, religiosos a questionar se João Batista era o Messias? Será que porventura ele foi porque ele próprio também tinha curiosidade, tinha dúvida, queria saber realmente quem era aquele novo mestre, aquele rabi, aquela pessoa que fazia sinais, maravilhas, curas? E ele foi à noite. Noite pode representar várias coisas. Primeiro, quem sabe ele não queria ser visto por outras pessoas, queria falar com Jesus em segredo. Quem sabe ele foi, mas querendo realmente ter tranquilidade para falar com Jesus, já que as multidões oprimiam Jesus durante o dia. Nós não sabemos exatamente o motivo, mas ele foi ter com Jesus à noite. Noite também revela e tipifica dúvida, porque a noite, escuridão, gera confusão, dúvida. Ou seja, quantas pessoas que dizem e que pensam que conhecem Jesus, acham que sabem a palavra de Deus, mas quando se veem frente a frente com o Senhor e com a sua palavra, começam a compreender quão pequenos eles são. Então ele diz: Rabi, ou seja, mestre. Jesus, ele tinha uma multidão de pessoas que seguiam ele, mas para ser considerado um mestre pela lei, não precisava apenas ter uma multidão de seguidores. Para ser considerado um mestre, era necessário que a pessoa ela fosse criada, educada numa sinagoga. Era necessário que ele fosse mentoreado por um outro mestre, por um outro rabi, e ainda confirmado pelo sinédrio. Então havia várias exigências para alguém ser considerado como um mestre. E aqui ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E aí ele continua. Ele diz assim: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Interessante. Nicodemos foi, como muitos de nós um dia já fomos, atrás de Deus por causa dos sinais. O que significa ir por causa dos sinais? Nicodemos viu milagres, Jesus operando verdadeiros milagres, maravilhas. Isso deixou de repente Nicodemos com dúvida: quem é esse homem no qual somente Deus pode fazer com que ele faça milagres? Por que ele está fazendo isso? Quem é ele de verdade? Será que porventura não seria o Messias, o Salvador? Ou seja, Nicodemos ficou intrigado com os milagres, com os sinais que Jesus fez. Hoje, infelizmente, muitas pessoas vêm para o Senhor por causa das bênçãos, daquilo que Deus pode fazer. Pastor, não é bom as bênçãos? É claro que é bom, e é necessário muitas vezes,
Mas nós não podemos viver com Deus apenas, exclusivamente, por causa daquilo que Deus pode nos dar, mas por causa daquilo que Deus é. Essa semana eu estava conversando com um amigo, que nós estamos conversando sobre Jesus, estamos evangelizando ele, e ele falou que havia e sentia uma dor de cabeça infernal. Ele não sabia o porquê, a causa, a fonte daquela dor de cabeça. Eu disse para ele: se tu crês, Deus pode te curar, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele curava no passado, Ele pode curar no presente. Ele não mudou, não há sombra de variação. E ele disse: eu creio, então nós vamos orar. Eu sou apenas um vaso, mas a honra e a glória é para Jesus, porque Deus não divide a glória com ninguém. E nós oramos. Eu falei: creia, confia. Ele disse: eu creio, confio. Isso foi quinta-feira. Hoje ele me ligou e disse: pastor, desde aquele dia nunca mais senti dor de cabeça. Desde aquele dia, lá no próximo dia, saiu tanta coisa ruim da minha cabeça pelo nariz, que meu nariz ficou complicado. Mas saiu, botou tudo para fora. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que foi Deus. E Deus te usou, e foi aquela oração. Eu disse: Deus, Ele opera milagres. Ele é o mesmo. Então é claro que é importante, é necessário compreendermos que muitas e muitas vezes vamos olhar para as mãos de Deus, sim, porque são bênçãos que nós precisamos. Mas nós temos que aprender a levantar a nossa cabeça e olhar para o rosto do Senhor, que significa adoração, que significa comunhão, que significa intimidade com Ele. É bom ser abençoado, às vezes é necessário, porque precisamos de uma bênção, mas o mais importante é olhar para o Senhor e dizer que Ele é lindo, sim, embora eu não possa ver, mas eu contemplo Ele através do meu espírito. Eu contemplo a majestade, a glória dele, e eu digo: Senhor, eu te amo. O Senhor é tudo de bom. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e toda a majestade. Ou seja, eu estou dizendo: eu quero permanecer contigo. Eu quero permanecer em comunhão contigo, Senhor. É isso que eu estou dizendo para ele. Então, olhar para as mãos do Senhor é bom, mas olhar para o rosto dele é muito melhor ainda. Nicodemos, e aqui essa passagem vai mais longe, e diz assim: Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que coisa interessante! Nicodemos, parece que diante de um protocolo, começou a encher a bola de Jesus, começou a dizer como o Senhor Jesus era bom. Ou seja, ele começou a agraciar Jesus. E Jesus, ele pega e corta essa conversa, corta esses elogios e vai direto na ferida. Na verdade, mesmo Nicodemos não sabendo, ele tinha uma grande dúvida, como muitas pessoas têm: será que eu vou para o céu? Será que eu sou salvo? Ou seja, o Senhor Jesus, Ele não vai naquilo que é aparente, Ele vai na raiz do problema, Ele vai na ferida, Ele vai naquilo que realmente é importante, que é a salvação das pessoas. Nicodemos não entendeu, Nicodemos não compreendeu o que é nascer de novo. Nascer de novo é ter uma nova mentalidade.
Nascer de novo é ser regenerado, rejuvenescer, restaurado. Pastor, como? Muito simples. Você pega e corta uma árvore. A árvore aparentemente morreu, mas no tronco dela pode brotar um broto. E esse broto novamente se tornar uma grande e maravilhosa árvore. Nascimento do broto é um novo nascimento. Continuando aqui, ele diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ou seja, Nicodemos não compreendeu, porque Jesus estava falando das coisas espirituais. O nascimento espiritual, não o nascimento carnal, não o nascimento natural. E aqui Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pastor, o que é nascer da água? É o nascimento da palavra dentro de nós. Em Efésios 5:26 fala que a palavra nos purifica, a palavra nos dá vida. Então, quando nós começamos a entender a palavra ela entra dentro de nós, começa a produzir uma nova vida, uma nova mentalidade. Quando nós começamos a meditar na palavra de dia e de noite, como diz o Salmo 1, tudo que nós fizemos dá certo, nós prosperamos. Por quê? Porque a palavra tem esse efeito de purificar, a palavra tem um efeito de libertar, a palavra tem um efeito de produzir vida, e vida com abundância. Por quê, pastor? Porque Jesus é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando te enche da palavra, está te enchendo de Jesus, está te enchendo de Deus verdadeiro, todo-poderoso. Mas ele vai mais longe. Ele fala que tem que nascer do Espírito. Esse Espírito, ele transforma a letra da palavra em vida, e vida com abundância, vida plena. João 10:10 diz: o ladrão, ou seja, o diabo, veio para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim trazer vida e vida com abundância. O que significa isso? Quando a palavra de Deus entra dentro de nós, nós começamos a pensar, meditar na palavra, o Espírito Santo de Deus produz vida nessa palavra, produz mudança de mente, produz um novo comportamento. Pastor, não entendi. Para um bebê ser gerado, ele precisa de um pai e de uma mãe, precisa de um homem e de uma mulher. Para que haja um novo nascimento, é preciso a junção da palavra, da Escritura, com o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, fazendo com que haja uma nova vida. Pastor, o que é isso? É muito fácil. Antes, quando eu conhecia a Deus, quando eu tropeçava, eu falava um palavrão. Depois que conhece a Deus, e a palavra de Deus está dentro de nós, quando vai vir um palavrão, o palavrão some, porque o Espírito diz: isso não vai agradar a Deus. Antes de conhecer a Deus, tu olhava uma vez para uma garota, e depois a segunda, a terceira, a quarta, e seguia, ou ficava com o pescoço torto de olhar. Depois que tu conhece a Deus, tu olha uma vez, na segunda diz: não vou olhar mais, que eu não quero pecar. Estão entendendo? Há uma mudança de mente.
Mas não é feito por homens, isso é feito por Deus. Isso é um milagre de Deus. Nascer do Espírito é ter o Espírito Santo gerando vida. É como um bebê que nasce, se alimenta de leite, depois cresce e vira criança, depois cresce e vira menino, depois cresce e vira jovem, até ser adulto e ter condições de gerar nova vida. Assim é esse processo do novo nascimento. Nascemos espiritualmente, somos bebês, precisamos de cuidado, precisamos que alguém nos auxilie, nos apoie, alguém dê o alimento necessário, que é o leite. Depois a gente vai compreendendo as coisas melhor sozinho, até que a gente chegue num ponto que a gente acha que sabe tudo, que é quando somos jovens. Aí depois a gente começa a desconfiar que não sabemos nada. E aí quando viramos adultos, nós temos certeza que não sabemos nada. Precisamos e dependemos de Deus. A vida é um processo. E o nascimento espiritual é um processo que vai progredindo de uma forma contínua até que chegue um ponto que a gente possa dizer: agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Para chegar nisso, eu tenho que entender que eu morri. Eu tenho que entender que agora quem vive em mim é Deus. E eu quero agradá-lo. E eu não sei mais viver sem Ele. Eu preciso dEle. Eu necessito dEle. Eu não sei mais viver sem Ele. E por que nós temos que nascer de novo? Para sermos luz, para fazer diferença. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o império do Filho do seu amor, do reino do mal para o reino do bem, das garras sujas do diabo para o Senhor Jesus. Então, quando o Senhor nos tira desse lugar de prisão, de cativeiro, é porque Ele tem um propósito. E esse propósito é que nós venhamos a sermos luzes. A luz não é para ficar escondida debaixo de uma cama, mas é para iluminar toda a casa. A luz tem um propósito, é dar uma direção, é trazer claridade, transparência, verdade. Porque na luz nós vemos tudo como as coisas como elas realmente são. Na escuridão não, a gente pode se enganar. Lá no versículo 8 fala sobre o vento. E o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Quem é nascido do Espírito não se governa mais, não manda mais em si próprio. Quem é nascido do Espírito é dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como, pastor? Muito simples. Tu levanta de manhã e diz: eu vou fazer isso, assim, assim, assado, vou visitar fulano, ciclano, beltrano. São planos que a gente faz. E a Bíblia diz que podemos até fazer planos, mas de Deus vem a resposta certa. Quando somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa mente natural manda para ir para um caminho e o Espírito manda para outro. Estão entendendo? Tu vai fazer uma visita a uma pessoa e tu pensa: eu vou falar isso assim, assim, assado.
Tu chega lá, o Espírito de Tom fala outra coisa totalmente oposta. Porque quem é movido pelo Espírito Santo não é dirigido pelos seus pensamentos nem sentimentos, mas pelo Espírito do Senhor. Precisamos ser dirigidos e guiados, não pela nossa natureza pecaminosa, não pelo nosso coração que é enganoso e corrupto, não por aquilo que as pessoas pensam ou dizem de nós, mas por aquilo que Deus quer que Ele seja e faça. Isso é alguém ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Quem é assim faz toda a diferença, primeiramente na sua própria vida, segundo na sua própria casa, terceiro nas pessoas com quem convive. Pastor, como é que eu posso saber se eu sou uma pessoa nascida de novo? Como é que eu posso saber se sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Pergunta para tua esposa, pergunta para tua esposa, pergunta para os teus filhos, pergunta para as pessoas que convivem contigo, ou então tenha a coragem de fazer uma pergunta para ti mesmo e dizer: quem sou eu realmente? Porque o que eu penso que eu sou, isso é imaginação. O que os outros dizem de mim, isso é reputação. Mas há um diagnóstico, é o que Deus sabe quem realmente eu sou. Eu preciso nascer de novo. Eu não posso ser apenas religioso. Eu não posso pensar que só pelo fato de estar na igreja eu estou bem. Pastor, por que tudo isso? Porque quem nasceu de novo já faz parte da família de Deus. Quem nasceu de novo, esse é verdadeiramente irmão ou irmã de Jesus. Quem nasceu de novo tem um nome escrito no livro da vida. Quem nasceu de novo vai morar no céu. Quem nasceu de novo tem o privilégio de poder ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Por isso da importância de nascer de novo. Fique em pé nesse momento. Nós vamos estar orando agora. Uma certa feita, um homem de Deus fabuloso, tremendo, um reformador britânico, escreveu a Bíblia em inglês. E na época isso era uma heresia, porque a Bíblia não podia ser escrita em outra língua, nem falada, se não fosse o latim. E esse homem, chamado Tyndale, ele estava agora para ser morto numa fogueira. E lá ele atado numa fogueira, embaixo da fogueira havia a Bíblia que ele tinha escrito. E ele disse para os seus inquiridores, seus acusadores, que diziam para ele: olha, nega a Jesus, nega essa Bíblia que tu fez, nega esse projeto e tu pode ser salvo. E ele disse: vocês podem me matar, e se eu pudesse ressuscitar, ressuscitaria novamente, seria morto novamente, para ressuscitar novamente, para morrer novamente. Ou seja, estou preparado para a morte quantas e quantas vezes vocês quiserem, porque eu jamais negarei ao meu Deus. Estão entendendo, queridos? Isso demonstra o quanto nós precisamos nos arrepender, demonstra o quanto nós precisamos buscar a face de Deus, o quanto longe ainda nós estamos. Se hoje alguém chegasse na tua casa, colocasse uma arma na tua cabeça, o que tu diria? Morreria ou negaria Jesus para salvar a tua vida? Quantas pessoas hoje estão perdendo a sua vida, estão sendo degoladas, enforcadas, enterradas viva pelo amor que tem por Jesus.
Isso faz com que a gente fique repensando o nosso cristianismo, repensando o quanto nós pensamos ser bons e quanto nós precisamos ainda crescer e aprimorar e chegar mais perto de Deus. Coloca a mão na altura do teu coração. Deus amado e Deus bendito, eu, começando por mim, eu te peço por mim, Senhor, nesse momento agora. Eu preciso e careço do Senhor. Eu preciso e careço de uma mudança profunda na minha mente. Eu preciso e careço que o Senhor faça as mudanças que forem necessárias. Talvez ainda há muitos conceitos, paradigmas que precisam ser mudados. Eu aprendi com meus pais, eu aprendi com a minha religião. Então, Senhor, estou disposto a colocar tudo isso por terra, para que o Senhor viva em mim e eu viva no Senhor. Eu estou disposto, Senhor, a negar tudo por amor a Ti. Eu estou disposto, Senhor, a Te buscar como o Senhor merece ser buscado. Eu quero andar contigo. Muda o que precisa ser mudado. Quebra as barreiras que precisam ser quebradas. Retira, Senhor, obstáculos externos ou internos que atrapalham a Tua ação maravilhosa em mim. Senhor, eu não só quero ter meu nome escrito no livro da vida, te reconhecer como Senhor e Salvador da minha vida, mas também eu quero andar contigo. Também eu quero te conhecer mais e mais. Produz essa mudança na minha vida, em o nome de Jesus. Amém e amém.